O cara sorriu, pois ela está inconsciente. Então, pelo menos há esperanças. A morena, triste, acrescentou que são apenas vislumbres. Sylvia a abraçou. Ela se voltou para os rapazes e acrescentou que era hora de seguir em frente. Ao saírem, o homem virou e olhou para trás. Ele olhou ao redor e achou impossível encontrar o núcleo do guardião do antigo bosque nesta confusão. Parece que o tesouro inestimável apenas permanece enterrado. Eles estavam no chão. E então, uma explosão ressoou. A garota desviou o olhar. A morena também estava assustada. Neste momento, alguém agarrou sua mão. Arthur disse que tudo estava bem. Outro golpe, a morena continuava cautelosa. Uma explosão ressoou, cinzas os envolveram. Elaide abriu os olhos um pouco. Então a boca dele se abriu surpreso. A garota sorriu. Um dragão estava à frente deles. Ela virou para o lado. Ela felizmente informou ao pai que havia chegado. O jovem se dissolveu em um sorriso. Ela acrescentou ter coletado algumas coisas. Olhando para as suas asas, ele acrescentou que ela também havia ganho um pouco de largura. O dragão era enorme, e ela também havia crescido. Depois, a garota beijou apaixonadamente o pai. Ele ficou perplexo na frente dela. E ela sorriu. Garnet levantou um dedo e perguntou se era um wyvern. Mas por que tinha membros pretos? Ele ficou ainda mais assustado. Perguntou se não poderia ser um dragão. Não, definitivamente não poderia. Nesse momento, Arthur virou e disse que era um dragão. A morena respondeu: Não olhe como se ele fosse o estranho aqui. O garoto pegou a cabeça. Então, ele colocou a mão na cabeça do dragão e apresentou-a. Este é Sylvia, a besta-mãe. Elijah espalhou as mãos. Ele observou que, acredita-se que os dragões morreu há 100 anos, e o homem virou-se, sorriu e disse que essa é a razão. Ele gostaria que ele guardasse o segredo. Jasmine se aproximou. O cara disse que ela já sabia disso. O dragão beijou a garota. Ela ficou ali, coberta de baba. Então, ela se sacudiu e a morena continuou a raciocinar, confusa. Ele tem 11 anos e domina os 4 elementos. E também é um devasso. 2 deles têm conexão com o dragão. O rapaz subiu no seu dragão, ele ajudou as meninas a escalar, e o moreno sacudiu a cabeça. Eles o chamaram, ele olhou para cima, eles o olharam e disseram que era hora de ir. Um estranho monstro com chifre sensei em uma caverna. De repente, algo proibiu e o monstro gritou. Ele viu um dragão voador. Os rapazes no dragão se aproximavam. Eles pousaram. Começou a escalar as rachaduras, entrando em outros monstros. Bem, assim que a enorme lagarta os viu, ela imediatamente voltou ao buraco. A garota pulou do dragão. Do outro lado, monstros feitos de ossos. Eles gritaram, mas ao mesmo tempo, ao verem o dragão, eles gritaram e fugiram com medo. A garota ficou confusa com o que estava acontecendo. O dragão e a morena também não entenderam.
Ele se E aproximou perguntou por que não a levou consigo. Desde o início, a loira começou a recuperar os sentidos. O jovem a olhou e imediatamente entregou-a à morena. Colocaram-na no chão. Seus olhos começaram a abrir e as lágrimas começaram a brotar. Arthur e Jasmine olharam para a garota. Ela disse isso. Fica melhor sem a máscara. Mas ele respondeu que não era hora de conversar. Ela precisava economizar sua força. A garota apertou o punho e queria mostrar-lhe o que descobrira. Os dois morenos ficaram chocados. Debaixo da manta, a garota tirou o núcleo e a máscara. O rapaz olhou e sorriu. O jovem pegou a máscara e disse que estava bem feito. Ele olhou para Jasmine e sobre disse o núcleo que animal. Eles venderiam quando tudo acalmasse. E dividiram o lucro. A garota respondeu que não precisava disso. Ela olhou para o e rapaz acrescentou que ele era o único, quem merecia naquele momento. O jovem verucei para a morena. Ele gritou que nem valia a pena olhar para ele. Ele certamente não o reivindicou. O rapaz ficou envergonhado. Ele perguntou se eles sabiam o quanto custava e por que não queriam vendê-lo. Ele ficou envergonhado. A loira pegou sua mão e disse que, graças a ele, ela sobreviveu. Foi mais então do que aquele justo. que lidou com este monstro sozinho. Ele merecia essa recompensa. O garoto olhou para o núcleo. Então, ele olhou para o lado, ele viu seus amigos dentro. O coração estava cheio. O rapaz agradeceu aos rapazes. O moreno ajustou os seus óculos. A loira estava deitada no travesseiro. Eles se inclinaram para verificar a pulsação dela. Depois ele olhou para cima e perguntou: se os rapazes pudessem chegar à guilda juntos, chame por ajuda e ele ficaria aqui com a garota. O moreno levantou-se e assentiu. Depois disso, Elijah se levantou e disse que, antes de partirem, ele ergueu a mão. O anel dele se encheu de energia. De lá, ele tirou uma mochila e disse que deixaria suas coisas, se precisasse de algo. Depois, eles fugiram. O pergaminho estava sobre o perfil. O garoto pensou que era isso. Agora que sua mana se recuperou um pouco, chegou a hora de dizer aos pais que estava bem. O suéter começou a se dividir. A energia começou a agir, e o garoto pensou que agora, pelo menos, eles não se preocupariam até ele voltar para casa. O garoto virou-se para o dragão. Olhando para ela, ele disse: ela cresceu tanto porque caçava animais de mana. Eles comiam. O dragão exclamou alegremente, afirmando. O garoto olhou para ela e disse: se ela ainda pudesse mudar sua aparência. A criatura fechou os olhos e começou a se transformar. Seus sapatos baixos transformou-se em uma substância incompreensível. Então, sua barbicha cauda e ela se transformou em um pequeno gatinho. Ainda parecia um dragão. O bebê correu até ele. Ele acariciou sua cabeça. O garoto sorriu, mas de repente apertou os dentes. O corpo inteiro dele tremeu. Ele ergueu o núcleo e ele tinha algumas horas antes de eles voltarem. Graças ao núcleo da besta e ao seu corpo, que havia passado por toda
a assimilação. Ele conseguiria recuperar-se quase totalmente. O garoto ergueu o núcleo, fechou os olhos, expirou. O núcleo começou a brilhar. O garoto começou a emitir um brilho verde. Ele lembrou de Lucas em pé diante dele. O filho de uma família nobre. É infame por seus métodos tristes de treinamento. Os melhores magos de sua família. O jovem também lembrou-se de como voou para trás do golpe. Por causa do que ele fez. Howard também participou da luta e morreu. Muitos ficaram gravemente feridos. Jasmine sofreu um golpe grave. Se ele quiser lidar adequadamente com isso, ele deve ter cuidado. O garoto pegou a máscara, certo de uma coisa. Colocando a máscara em si, ele pensou que, quanto tempo for, não importa. Mas uma vingança banal não o satisfará. Pessoas coletavam cristais. Fique em casa no hospital. Uma loira estava numa cama. O corpo inteiro dela estava bandado. Noutra sala. O corpo da loira foi identificado na porta. Arthur estava no sofá com Jasmine e Elijah, falando com alguém ao fundo. O moreno ergueu a mão e disse algo. Ele recordava eventos estranhos. Homem, um esqueleto em armadura, um soldado morto, um homem envolto em suor. Aquele mesmo monstro rugiu durante a batalha. O jovem virou e perguntou se não era o suficiente. Ele sabia quão raros eram esses casos, mas eles já haviam fornecido toda a informação. Caspian dobrou os papéis e confirmou que estava certo. Ele deixaria os três descansarem até a audiência. Soldados invadiram a sala. Todos se viraram para olhá-los. Lucas entrou com um sorriso malicioso. Ele disse que conseguiram sair vivos. A garota pegou a espada. A morena começou a acumular energia. Eles se postaram. O cara queimou. Como ele se atreve? Arthur ergueu a mão. Os caras olharam para ele. Ele disse que não valia a pena naquele momento. O loiro era protegido. Ele disse: que tipo de tensão era essa entre seus companheiros? O homem de óculos abaixou a cabeça. Ele olhou para o lado. Arthur estava no sofá, sacudindo-se. Lucas ergueu a mão e disse: ele se perguntou como ele conseguiu escapar desse terrível monstro. Ele sussurrou: eles precisavam sacrificar alguém. Aquele cara jogou horror naquele momento. O homem levantou-se da mesa e gritou que era melhor não. Mas o jovem continuou a raciocinar. Agora, a loira estava gravemente ferida, mas viva. Era improvável que ela pudesse fazer isso. Ele apertou os dedos e apontou para os rapazes, lhes ordenando que não dissessem ter sacrificado a loira. Ele ficou surpreso, virou-se. Uma katana estava presa na porta com sua espinha. Um dos crônicos disse que seu ouvido estava danificado. O jovem começou a sangrar. Ele olhou para os dedos e gritou que estava sangrando. Arthur se levantou do sofá. Ele caminhou em direção à loira, quem foi guardado e aconselhado a parar. O cara estava furioso. Um soldado perguntou
Por que a atmosfera mudou de repente? Outro pensamento sobre o quão pesado seria seu corpo. Todos ficaram em frente ao jovem. A loira os olhou e perguntou por que estava apagando. Então, apontou o dedo para o homem e ordenou. Eles todos correram em direção ao jovem, para pegá-la. Eles tentaram atacar, um após o outro. Ele defendeu os golpes, esquivou-se. Ninguém conseguiu acertá-lo. O jovem continuou andando. Um soldado sentiu algo. De repente, outro soldado o atingiu. Outro tentou atacar, mas ele nem sequer conseguiu tocar no cara. Nesse instante, Caspion se levantou. Ele disse que se fez algo antes da audiência. Nesse momento, quando o cara já havia atacado o loiro. Ele pediu desculpas abruptamente. Ele puxou sua katana da porta. Ele acrescentou que a espada simplesmente escorregou de sua mão. Lucas o olhou com medo. Como ele disse, só queria o seu sabre de volta. Ele virou-se para o homem e o olhou. O homem mandou o secretário levar a loira para o hospital. Eles saíram juntos para serem curados. Nesse ponto, o homem pediu que 2 amigos também esperassem fora. Eles se olharam e riram. A porta fechou, o homem limpou e disse que, até onde ele entendeu a situação, estava em seu melhor interesse em abster-se de provocações. O garoto virou e perguntou o porquê. Ele olhou diretamente para o homem. Ele teve força para limpar o pó do inseto. Ele se aproximou, mas o homem respondeu. Sua identidade era conhecida pela família. O garoto se aproximou o máximo que pôde. Ele disse que poderia pensar que ele estava me ameaçando agora. Ele olhou, furioso, e acrescentou. Se ele achava que era forte o suficiente para protegê-lo, o homem era velho, segundo ele. Ele pensou que seus olhos eram muito brilhantes. Quantas pessoas e animais para alcançar tal aparência bronzeada? Então, ele expirou, baixando os olhos. Não havia ameaça nas palavras dele. Ele acreditava nele ou não? Mas ele agia em seus interesses. Então, o homem ajustou seus óculos. Adicionando isso, mesmo que assumamos que eles possam matar Lucas, sua família não agirá só por causa de sua identidade desconhecida. Eles virão não só pelos amigos dele, mas para todos com quem ele já esteve associado. Ele lembrou do time. Disse que os chifres são os gêmeos. Os atuais, lembrando de seus pais. Ele acrescentou que também para os ex-participantes, o cara abaixou a cabeça. O homem acrescentou até ter força e poder suficiente, não apenas para se proteger, mas também as pessoas queridas a ele. Ele aconselhou a evitar ações impulsivas contra o loiro. Ele também acrescentou que mesmo se fosse forte o suficiente para transformar toda a família em pó, seria inútil se ele não pudesse derrotar o mau erma de Lucas. Imaginou uma silhueta atrás do rapaz. E ele ergueu a mão, dizendo que compreendia. E agradeceu ao homem que se virou. Marrom e acrescentou que agora era a principal razão pela qual, para conversar com ele sozinho, ele se sentou em uma cadeira. Ele moveu a mão para o lado e disse que era um homem
inteligente, como ele já sabia, certamente compreendia. Ajudar alguém como ele não era apenas em seu próprio interesse. Interesses, mas o interesse da guilda? O homem sorriu maliciosamente, pensando que este rapaz era arrogante. Ele era arrogante ou apenas confiante? Ele ajustou os óculos novamente. Ele o olhou e respondeu que enquanto pudesse. Ele se dispôs a fornecer todo o suporte solicitado. O garoto colocou as mãos na mesa e respondeu que concordava, então é isso que ele precisaria dele. O jovem saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Seus amigos o abordaram. O moreno disse que as ações dele antes o assustaram e ele pensou que realmente iria matá-lo. O último respondeu que não era o momento. O cara perguntou mais uma vez se ele realmente ia matá-lo. Então, ele foi acariciado. O garoto olhou para ele e disse que estava morrendo de fome. Ele esperava lá fora, então ele propôs um lanche antes da audiência. Eles concordaram. Ele caminhou pelo corredor. Seus amigos o olharam com tristeza. Os três comeu tudo o que tinha na mesa com voracidade. A morena perguntou como ele conseguiu comer tão bem, sem tirar a máscara. O homem de uniforme ordenou que todos se levantassem. O homem subiu ao pedestal. O tribunal. Pessoas em capas entraram. Lucas e Arthur olharam para a frente. Os juízes-chefes os sobrepuseram. O homem de cabelo grisalho abaixou os olhos. Ele olhou para eles e disse que, em nome dos aventureiros, o juiz declarou a condenação de um dos membros do grupo, aqui presente, que foi considerado culpado de sabotagem após analisar e traição os materiais durante a exploração do labirinto. Decidiu-se encontrar o mago Luke, culpado por sabotagem e colocando em risco as vidas do resto do grupo ao explorar o Dandan. O jovem abaixou os olhos. O homem acrescentou que seria submetido a uma punição, ao privá-lo de seu título enquanto aventureiro de nível. O garoto sorriu e o juiz continuou a falar. Além disso, ele está proibido de voltar às atividades, um futuro em aventuras, até que a guilda mude sua decisão. Outro juiz bateu no martelo. O jovem estendeu a carta para a frente, em resposta a um pedido de entrega. O jovem subiu e pegou o cartão. Nesse momento, o homem de cabelo vermelho e o jovem ficaram em pé, pensativos. O que era necessário provar? Ele escapou apenas com um susto leve. Sob circunstâncias normais, ele teria acabado na prisão. O garoto ergueu os olhos. Começaram a anunciar sua punição. Ele olhou para os juízes. O homem disse: considerando a hostilidade óbvia do homem em relação ao garoto, talvez toda a família, além de suas ações agressivas contra ele. Nesse instante, o garoto, achei que essa era a pessoa. Quem é capaz de derrotar classe Mana Beast sozinho? Lucas esperou a sentença para o garoto com um sorriso. O juiz continuou, em nome da guilda de aventureiros e juízes. Eles se olharam. O homem disse, ele estava proibido. O homem disse de entrar na cidade, apenas durante a estadia dos loiros. Estudante na academia, bateram nele com um martelo. O cara ficou em pé, calmo, sorrindo. Mas ele decidiu jogar e gritou que estava protestando.
O jovem colocou a mão no coração e disse: Por que deveria ser punido por um ato de justiça? Para o loiro que os traiu no porão. Nesse momento, ele olhou para o cara que sorria. O juiz respondeu que isso não estava em discussão. Ele também olhou para os rapazes e acrescentou que estavam cientes das circunstâncias. Então, decidiram não caçar sua licença. Enquanto a loira sorria maliciosamente, o homem acrescentou que poderia continuar sua carreira como intérprete, contanto que ele não se aproximasse do Senhor. Lucas e sua família, depois a expressão do cara mudou. O juiz disse que era tudo. Ele ficou muito irritado e gritou. E quanto a revelar sua identidade, apontando para o rapaz. Ele acrescentou que poderia tirar facilmente a máscara, entrar na cidade e prejudicar ele e sua família. A garota, uma das juízas, respondeu que a identidade do Senhor seria revelado imediatamente. Depois do veredicto, foi arquivado para manter ele A não paz. seria informado de sua identidade ou sua filiação a uma família específica, mas especialmente selecionados. Magos da guilda monitorariam o Mister, independente de usar máscara ou não. O jovem continuou rebelde. Mas o juiz que não era lugar para discussão. O juiz declarou o julgamento encerrado. Nesse instante, homem entrou na sala e chamou o rapaz. O rapaz saiu da sala insatisfeito, virando-se. Ele disse que era melhor para ele nunca se aproximar dele, à distância de 5 cidades. O cara respondeu por trás das costas. Então ele estava fugindo entre as pernas. Ao mesmo tempo, tirar ameaças vazias só o fez parecer inútil. Depois disso, o cara finalmente se virou e acrescentou que era apenas um garoto. O loiro ficou furioso, apertou os dentes e saiu. O cara viu enquanto o levavam da sala. O jovem desceu do balcão. O rapaz foi pedido para parar. Um homem se aproximou e pediu que ele o seguisse. Ele o guiaria para fora do prédio. Então, o juiz-chefe apareceu e disse que ele mesmo levaria o Sr. Note para a saída de emergência. Eles saíram, caminharam pelo corredor e entraram em uma grande biblioteca. O juiz fechou a porta. Lá dentro, ele se voltou para o jovem e disse que esperava que ele estava satisfeito com o desempenho. O homem respondeu que era bastante convincente. Ele se virou e agradeceu pela cooperação. O homem respondeu que não valia a pena. Não foi feito por ele. Ele abaixou os olhos e acrescentou que, sinceramente, ele apenas esperava que pudessem confiar em suas palavras. E ele realmente não causaria problemas no futuro. O homem saiu, acrescentando que não podiam esconder a verdade da família do garoto, contanto que ele não fizesse nada contra eles. Eles não o incomodariam. O jovem sorriu debaixo da máscara. Ele era mais cauteloso do que parecia. O homem pegou o livro. Uma porta secreta se abriu diante deles. Ele disse que tinha certeza de que chegaria o momento. Quando pedissem um favor a ele, depois do rapaz, o homem acrescentou: eles seriam gratos se ele não esquecesse o que fizeram por ele hoje
O garoto já ia embora e ele viu que o líder do grupo de aventureiros era uma pessoa muito criativa. O cara caminhou, a última coisa que ele disse, pelo menos ele percebeu de qual lado era melhor estar. Ele se virou e disse que lembraria disso. Então, o garoto entrou na escuridão. O velho se levantou e pensou em que tipo de... Essa pessoa era realmente assustadora. O garoto atravessou a caverna. Abrindo a porta, luz forte atingiu seus olhos. Ele entrou em uma sala estranha. Ele surpreendeu-se e ouviu o seu dragão. Ela assumiu a forma de um gatinho. Correu até ele, descobrindo que não era um quarto. Ele saiu para a floresta, onde seus amigos o esperavam. O dragão sentou na sua cabeça e perguntou se tudo acabara, se eles pudessem ir para casa. Já o cara olhou para frente e respondeu que sim. É o fim. Seus amigos sorriem. Ele sugeriu que saíssem. O céu era incrivelmente belo. Caminharam pela floresta. A morena perguntou se ele queria verificar o estado da loira. O cara olhou adiante e respondeu que será melhor se ele não a visitar em breve. Então, o cara virou para a garota. Ela disse que ainda deveria verificar sobre ela mais tarde. Eles seguiram, se aproximaram de uma cerca. Elijah exalou. Eles disseram que seus caminhos se separariam em breve. Arthur o olhou e perguntou primeiro por quê. E então lembrei que eles eram de cidades diferentes. O jovem olhou para Jasmine e assentiu. Então, voltou-se para o rapaz e disse que, se ele não tivesse planos, ele gostaria de convidá-lo para ir à escola com ele. Ele ficou surpreso e perguntou novamente. Arthur olhou. Explicou que se tratava de uma instituição onde crianças e adolescentes eram educadas. A morena respondeu furiosamente. Ele sabia o que era uma escola. Ele ajustou os óculos e respondeu que não iria à escola. Arthur refletiu e disse que se lembrava de ter sido mencionado antes, mas também lembrou que a razão ele estava se esforçando tanto para obter um posto mais alto era para se fazer um nome. Ele sorriu debaixo da máscara e disse que eu estava sentado nisto. Não faria mal se ele tivesse educação. Na academia, o garoto parou. Pediu desculpas e disse que ainda não entendeu. Ele levantou as mãos e perguntou como ele poderia entrar na melhor escola de mágica do continente. Ele pode ter as habilidades necessárias. Mas ele não precisava de muito dinheiro e conexões para entrar lá. Então, ele abraçou o amigo e disse: deixe o irmão mais velho cuidar disso. Ele acrescentou que só precisava se apresentar e ele cuidaria do resto. O garoto pediu que ele não dissesse assim. Eles se abraçaram e, nesse instante, olharam para a garota, pedindo se ela pudesse levá-lo para casa, porque ele precisava resolver algumas coisas primeiro. Uma borboleta voou, os meninos estavam juntos e o jovem, de óculos, disse que ainda não havia concordado com nada. O garoto pensou por um instante e que Lucas também iria à academia. Então, ele olhou e perguntou se podiam deixá-lo sozinho com ele. Então, ele percebeu que os meninos já corriam para longe. O moreno disse estar muito interessado.
em que aulas ele precisaria participar. Enquanto corria para longe, ele se voltou para o rapaz que segurava a mão da garota. Agradeceu-lhe por tudo. O jovem os olhou e sorriu. Então, alguém o abordou pelas costas. Ele se virou e mandou ele sair. E um homem de óculos surgiu das árvores. Ele disse estar feliz por ter tomado precauções, enviando aqueles dois adiante. O cara, sem se virar, respondeu que agradecia que Sem tivesse organizado para que o juiz, de acordo com um pequeno plano dele. E ele não achava que o loiro desconfiaria. Nada estava errado. Mas o homem respondeu. Ele apenas se alegrou que tudo deu certo, sem ninguém morrer. O cara se virou e respondeu que as pessoas já haviam morrido, ao que o professor ergueu a cabeça e disse que era sua densidade. Ele tossiu. Ele olhou para o cara e disse que, de qualquer forma, não era o plano dele começar uma briga. Bem, ele jogou uma bolsa para ele e disse que só queria despedi-los e deixa um pequeno presente de despedida. Havia moedas na bolsa. O cara olhou e perguntou o que era, e o homem saindo respondeu que era assim, que ele tomaria precauções extras. O cara olhou tudo isso e pensou no que ele quis dizer. O único problema potencial era que Lucas viu a Sívia. Então, ele entendeu, foi então que o dragão se transformou novamente. Agora, ela parecia uma pequena gata branca. Ela aconchegou-se ao dono e perguntou se era melhor assim. Ele começou a acariciá-la e perguntou quantas formas ela poderia assumir. Ela respondeu que não sabia, mas ela estava muito cansada e queria dormir. Desejou-lhe boa noite. O garoto a olhou, pensando havia privilégios em ter um dragão. Conexão, chegaram à cidade. Caminharam pelas ruas. O cara penteou seu cabelo. Ele tirou a máscara e sorriu, acreditando que isso funcionaria. Havia muitos jovens por perto. O garoto entrou na sala. O homem o cumprimentou na loja de artefatos e perguntou se ele estava perdido. O garoto apontou para trás e disse que seu pai o mandou em uma missão. Comprar um anel espacial grande, o suficiente para encaixar no polegar. O homem coçou a cabeça e disse que, mesmo que os anéis espaciais fossem pequenos, eles não eram realmente caros. Ele tinha certeza que o pai sabia disso. O garoto pegou sua mochila. Ele tirou uma bolsa de moedas. O homem ficou surpreso. O garoto perguntou se seria suficiente. Arthur saía e refletia. Ele gastou a maior parte do dinheiro em um anel. Apenas cabia uma espada e um núcleo de besta. E o homem acenou com a mão e agradeceu por tê-lo comprado. Ao se aproximar do portal, ele virou-se. Tudo bem com isso. Seus preparativos para a vida escolar normal estão concluídos. Ilha flutuante, o garoto entrou no carruagem. Disse que precisava ir à mansão. O carrinho se moveu e o garoto sentou-se dentro. Olhou para a máscara e pensou que quase 2 anos haviam se passado. Desde que o colocou pela primeira vez, o vento soprou pela janela. O garoto olhou para fora, vendo um castelo à distância. Ele olhou e pensou: me pergunto como é ser uma pessoa comum. Na escola noturna,
Arthur caminhava. Um dragão dormia na mochila. Ele subia as escadas, ele ergueu a cabeça. Uma garota descontente estava em frente a ele. Era Alai, o garoto.